Elevemos o nosso pensamento ao alto, pedimos a proteção e a graça do nosso Deus, Pai, Todo-Poderoso e Misericordioso. Pedimos as bênçãos da Mãe Maria Santíssima, que nesse momento todos nós possamos estar em um único pensamento, em um único sentimento, o da gratidão, o do amor e a sede do conhecimento, da verdade e da libertação. Que assim seja e assim é. Nós vamos continuar estudando do Evangelho segundo o Espiritismo, a moral estranha. Então, é muito importante compreender a moral estranha. Porque o que Jesus vem nos falar? Vem nos falar dos princípios básicos do Evangelho. Mais ainda, as dificuldades de traduções e de palavras. Jesus falava em aramaico, depois passou para o grego, e depois foi para o francês, depois foi para o inglês, e depois veio para o português. Então, existe toda uma transição de palavras. E o Evangelho do Cristo só foi escrito de 80 a 90 anos após a morte do Cristo. Não foi escrita no período que Jesus existia, mas sim pelos relatos das pessoas, dos apóstolos, das pessoas que conheceram. Então, é o conto do conto do conto do conto. Tá? Então, muitas palavras podem ser modificadas no longo da história da humanidade. Mas nós, como espírito, nós podemos adentrar aos arquivos, memórias da Terra, e buscar nas escolas espirituais o verdadeiro conhecimento do ensino dado pelo grande Mestre Jesus. Este é o nosso trabalho. Se não compreendermos aqui, nós podemos compreender através de estudos e pesquisa no mundo dos espíritos. Então, quando no Evangelho abandonar pai, mãe e filhos, o que ele quis falar? Porque ele ia encontrar o cristianismo foi muito debatido dentro da época do Cristo. Já na sua época, já havia aqueles que eram contra o grande mestre Jesus, porque ele veio trazer uma nova doutrina, um novo ensino. E naquela época, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, todos eles já tinham os seus princípios. Já existia outros conhecimentos. Então, aquilo que Jesus veio colocar, havia um monte de adversários, um antagonismo contra o Cristo, porque Jesus pregava em qualquer lugar. Então, esse exemplo do Cristo, curava em qualquer lugar, andava em qualquer lugar, na sua simplicidade, e isso não era permitido, porque os sacerdotes tinham toda uma vida milionária, de ricos, de poder, de glória, de comando, e Jesus pregava dentro da simplicidade. Seus apóstolos eram homens simples. Então, quando ele falou abandonar pai e mãe, porque ainda está um pouco confusa essa informação, veio dizer, pode termos rivalidade, o antagonismo contra o cristianismo, o pai, na mãe, nos irmãos, nos amigos, é o que nós encontramos ainda hoje. Nós que somos espírita, conhecemos esse antagonismo bem rapidinho. Quantas pessoas não gostam de nós, porque nós somos espírita. Então, cria todo aquele antagonismo. Era mais ou menos isso, um pouco diferente, mas, no fundo, é a mesma coisa. E de todos se deixar, permitir, autorizar o abandono da família seria uma negação ao cristianismo. Então, o que Jesus quis dizer é que nós íamos encontrar no seio da família o antagonismo religioso e que nós deveríamos passar por isso, retirar, desintegrar o antagonismo, essa guerra, a divisão, a discórdia, o desamor.
Então, todo pensamento é um fluido que vem até nós, quer de ódio, de raiva, de antagonismo, de fala. Então, somos nós, médios, que tiramos a vibração do antagonismo, do contrário, do adversário, do dominador. É isso que Jesus vem nos falar e nos dar um exemplo de trabalho. E temos, no sacrifício dos interesses, das afeições da família e pela pátria, vem falar que nós devemos sacrificar, trabalhar em benefício da nossa família e pela pátria também. É um crescimento da alma. A alma auto se proteger no seu lar, no seu local, no seu ambiente, na sua família. A responsabilidade. Quando nós crescermos mais, nós vamos nos responsabilizar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa pátria, pelo planeta Terra, pelo cosmo. Isso está escrito no livro dos Espíritos. A responsabilidade dos Espíritos. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Como que eu não entendo? Os mortos enterraram os seus mortos? Então, Jesus falou, os mortos são chamados para que eles levem os mortos. É isso que nós espíritas fazemos. Chamamos toda a nossa equipe de trabalho, nossos índios, nossos protetores, anjos de guarda, espíritos socorridos, para socorrer outros mortos. Que veio até nós, recolhe nas bacias, recolhe no lar, recolhe na casa. É isso que Jesus quis falar. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Deixai a nossa família morta, vem buscar os nossos mortos familiares. É só retraduzir a mensagem mais fácil, mais lógica, mais racional. A vida espiritual é a verdadeira vida. Então, se a vida é após a morte, quer dizer que os mortos vêm nos ajudar a retornar à verdadeira vida. É isso que Jesus quis falar. E nós vemos que nós, cristãos, ainda temos todo um faniquito quando alguém morre, ainda choramos, lamentamos, ainda não socorremos, ainda não amparamos, que é esse entendimento do Cristo. Nossos mortos devem ser socorridos, amparados e balsamizados após a morte nas colônias espirituais, no seio da família, no meio dos entes queridos. É essa a nossa grande responsabilidade como médios espíritas que somos. Não vos inquieteis pelo corpo. Nosso corpo ele é perecível. Assim que nós morrermos, ele se tornará gases e retornar ao ambiente novamente do planeta Terra. Aquilo que é terra volta para a terra, aquilo que é água volta para a água, aquilo que é mineral volta para o mineral, porque é assim, hora que nosso corpo desagrega, ele retorna as partículas que lhe foram tiradas. Nós retornamos ao ambiente aquilo que é do próprio ambiente terra, porque a alma, ela não morre nunca. Nossa alma é imortal. Depois que Deus nos criou, nós não morreremos jamais. Somos eternos. Sinto muito avisar que você é eterno. Não tem mais como você parar de viver, a não ser que você não queira. Pode ficar fazendo uma temporada inútil, mas logo em seguida você terá que se movimentar com as energias de crescimento e de aprimoramento. Mas pensai no espírito. Então, não precisa ter essa preocupação com o corpo físico. Devemos cuidar para que ele seja sadio, forte, protegê-lo e ampará-lo. Mas ele retorna à base do planeta Terra e a nossa alma, ela continua a viver após a morte. O médium cristão deve socorrer seus familiares, ampará-lo, orientá-lo, dar-lhe todo o apoio na verdadeira vida.
E essa parte do cristianismo, esse conhecimento profundo do grande mestre Jesus, ainda está muito longe de ser entendido pelos verdadeiros espíritas. Então, nós estamos esperando uma salvação que ela caia do céu. Jesus, ele volta no coração de cada um. Jesus está presente onde nós estamos. Deus se faz presente em todo o universo, em todas as galáxias, em todas as megas galáxias. Onde tiver vida, ali está a energia do Criador. Então, basta que nós começamos a ver e entender o porquê da vida, o porquê da morte e o porquê do retorno das reencarnações. Esse é o nosso compromisso específico de cada um de nós que estamos aqui. Mas nós não podemos deixar para trás nenhum familiar, nenhum ente querido, nem os nossos obsessores, nem os adversários, nem os inimigos, ninguém. Jesus disse: amai os vossos inimigos, quer dizer, socorra os seus inimigos, socorra os seus adversários, leve para as colônias espirituais, parques de evangelizações e pronto-socorro. É isso que é a doutrina dos espíritos. Como que eu vou amar os meus inimigos? Eu posso amá-lo, mas quando estamos em espírito, o atendimento é muito rápido. Então, é isso que vamos entender do que ser um médium cristão. Não vim trazer a paz, mas a espada. A paz. A paz é uma situação da alma, do dever cumprido, que não tem mais sujeira, que não tem mais maldade, que não tem erro e que não tem imperfeição. Então, isso é uma conquista. Conquista. A paz, a relação de pessoas que não estão em conflito. Então, quando nós não estamos em conflito com a família, nem com ninguém, eu estou em paz. Mas desde o momento em que um fluido de desordem, desamor, desafeto, briga, discórdia, eu já estou em conflito. Toda vez que esse conflito de energias maléficas, elas vierem até a mim, eu já estou em conflito. Já preciso trabalhar para me voltar à paz, para que eu traga a paz no meu próprio ambiente. Então, este é o valor do conhecimento. Se eu sou invadida, eu preciso tirar o fluido ruim, negativo, e os espíritos, para voltar a ter a minha paz. Essa relação de tranquila entre os cidadãos. Então, toda vez que nós não temos uma tranquilidade na nossa família, no nosso bairro, na nossa região, na nossa cidade, no nosso país, nós estamos em conflitos. E é nisso que Jesus vem nos falar. O que é espada? A espada significa, é uma arma de combate e que nós também a usamos para desintegração de fluidos, para retirar o mal, para desintegrar os erros, as imperfeições, toda e qualquer maldade. Ela é um meio de limpeza, quer dizer, corta, retira, impede, neutraliza. Porque esta espada é uma arma de combate há mais de 5.000 anos. Na época do Cristo se combatia com a espada. Então, como que Jesus ia falar de outra coisa se naquela época nós só tínhamos uma arma de combate, que era a espada? E hoje nós podemos dizer, a minha espada ela é totalmente espiritual. É algo que eu tenho para que eu possa limpar, retirar, solver, desmagnetizar toda a maldade, todo o erro, que representou ao longo do tempo o Estado militar, o valor, o poder, o que destrói e o que garante a paz. Então, se a nossa espada ela não for aquela que corta a maldade, que corta o erro, que corta as mentiras, as falsidades, a hipocrisia, a traição, o roubo,
o assassinato. E aí vai longe. Nós podemos falar meia hora de coisas equivocadas. Então, a alma do médium é aquele que usa a sua força, a sua luz, seus raios, seu desejo e a sua vontade para a desintegração de todo o mal. É por isso que nós, médios, nos preparamos, nos evangelizamos ao longo do caminho para preparar esses raios de alta limpeza. Da mesma forma que recebemos raios nocivos, raios de ódio, raios de vingança, nós também emitimos raios de amor, raios de ternura, raios de limpeza, raios de solidariedade, raios de fé, raios de bondade. Quer dizer, cada alma emite aquilo que tem dentro de si. Por isso que é importante todo esse preparo íntimo da alma para que ela saiba irradiar. No momento preciso, ela tem a sua espada de corte, que é a sua irradiação, seu pensamento, seu desejo, que representa a luta contra o mal, contra o adversário do bem. Então, aonde tiver o erro, ele precisa ser retirado. Aonde estiver o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o rancor, e aí por diante. Cada médium sabe aonde a sua casa e o seu lar está preso com sentimentos ruins. E é isso que nós estamos elaborando como cristão. Porque o nosso lar, como cristão, deve ser protegido e amparado. Foi mesmo Jesus que falou isso. Não é uma blasfêmia, nem uma contradição nas suas palavras. Elas atestam a sua elevada sabedoria. Ou nós cuidamos do nosso lar, ou nós tiramos os empecilhos, ou nós higienizamos o nosso lar. Nós curamos. Foi isso que Jesus veio. Jesus nos mostrou tudo o que podíamos fazer com a mediunidade. Nós podíamos curar, transformar a água em vinho, trazer o alimento. Jesus mostrou onde estavam os peixes. Houve uma transformação. Então, Jesus mostrou o quanto nós somos capazes de elaborar os fluidos. Jesus materializou a ideia da forma pensamento, porque a transformação ela é mental, é o desejo da mente, é o desejo do coração, e isso cura, e isso alivia, e isso reconforta, toda vez que nós agitamos a nossa mente para fazer o bem. Esse é o grande trabalho. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Inclusive, aplacar a tempestade, que Jesus falou com os espíritos da natureza e pediu para aplacar. Então, quando nós observamos o efeito do Cristo, o efeito do seu trabalho é para ser reavaliado, porque nós somos ainda aquela peça pequenininha, mas estamos em via de perfeição. Esse é o ensino do cristianismo. É isso que é sabedoria e conhecimento. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição. Então, quando o Espiritismo vem trazer e reviver o cristianismo, ele encontra inimigos profundos. O espírita tem que ter conhecimento de que existe uma quantidade imensa de adversários da doutrina espírita, da mediunidade, da moralização e da ética. Então, quem cuida para que esses raios enegrecidos não adentrem ao nosso lar, somos nós, espírita. Porque os adversários do cristianismo estão vivos, fortes, trabalhando constantemente no sentido de neutralizar o cristianismo, falsear seus princípios, desclassificar a moral e a ética e os bons costumes,
retirar do seio da família. Então, nós temos que valorizar o cristianismo profundamente, da maneira que o compreendemos, para auxiliar a nossa família. Não existe uma ideia de que ela seja boa, que ela seja implantada sem luta. É só você chegar na sua casa e falar assim: não quero que ninguém mais preguiçoso aqui. Pronto, você vai ver o tamanho da luta. Chega lá e fala: quero tudo limpinho, arrumadinho. Pronto, começa a luta. Você fala: não quero ver todo mundo estudando. Pronto, começa a luta. Então, é isso. Quando uma ideia que nós queremos implantar, algo de bom dentro do nosso lar, começa os inimigos, os adversários, é contra o evangelho, é contra o centro, é contra a prece, é contra isso, é contra aquilo. Então, o médium, ele tem que ser corajoso, ele tem que ser forte, ele tem que ser vencedor dos seus ideais e dos seus princípios. Essa luta para impregnar do bem não será uma luta assim: eu quero fazer, não deixar. Isso não existe. Quem vai fazer, modificar a forma de pensamento é você, desagregando o mal e consolidando o bem. É esse o trabalho redentor. A resistência está sempre na razão da importância dos resultados previstos. Se o resultado da doutrina dos espíritos é socorrer as almas, fazer com que elas se melhorem para retornar na Terra, ela encontra adversários gigantescos. Por quê? Porque nós temos uma ideia que nós vamos morrer e vamos para o céu? Só porque você deu meia dúzia de pãozinho para os outros? Porque você deu um casaquinho, você vai para o céu? Então você acredita que com meia dúzia de pãozinho você vai para o céu? Não, você não vai para o céu. Você só vai quando sua alma fica bonita. Quando sua alma não tiver mais nenhuma crosta, quando ela não tiver mais suja, quando ela estiver limpa. E é isso que tenta segurar, porque as religiões querem salvar pela religião, querem salvar pela igreja. Você está nessa igreja, você está salva. Você está nessa religião, você está salva. E eu venho aqui falar para você, espírita, que você não está salvo, bendito. Quem vai te salvar é você mesmo. Quem vai salvar a tua família é você. Não vai cair do céu a salvação. Aí você vai falar assim: eu quero que na minha casa nasça uns anjos, almas boníssimas. Pois você pega o bendito da tua família, põe ele numa escola espiritual, faz estudar de manhã, de tarde, de noite, paga as colônias espirituais para atender tua família, para que eles nasçam bonzinho. Porque senão vai nascer todas as pestezinhas que nós sempre nasceu. Porque foram para lá e estão voltando, foram e voltaram, foram e voltaram, foram e voltaram, foram e voltaram. Então, o que é a doutrina dos espíritos? É esta consolação, é essa mudança familiar. Então, nós ajudamos a nossa família para que eles nasçam melhores, mais justos, mais corretos, mais dignos. Porque uma diferença é você falar para o vivo. Você vai falar 90 anos se ele não quiser te ouvir. Mas depois de morto, 9 minutos você muda o espírito. Não precisa mais disso, não. Se você levar 15 minutos, é muito. Por quê? Ele é obrigado a absorver no mundo dos espíritos aquilo que você está dando para ele. Aquilo que você está pedindo a transformação dele. Para que a alma dele perceba e tenha um desejo grande de se mudar, de encontrar a paz, a alegria e a esperança. É isso que é a doutrina dos espíritos. É esse alívio que nós causamos nas almas dos mortos. Porque dos vivos, às vezes nós tentamos. Podemos conseguir nos vivos? Consegue. Mas reza de manhã, reza de tarde, reza meio-dia, reza na madrugada, e reza e levanta no outro dia cedo e vai o resto da vida. Que às vezes o espírito é altamente endurecido. Podemos mudar? Podemos. Podemos. Mas é para alma corajosa. Não é aquela que fizer uma única rezinha e acha que vai salvar para o resto da vida. Porque não vai. É um trabalho contínuo. É um trabalho constante. Por essa razão, depois que nasce,
É muito mais difícil de limpar uma bendita de uma criatura do que quando está morta. Morta é rapidinho, ó. Morta, já mudou a alma. Agora, pega esses vivos, você vai ver quanto que você está passando bombril, areando com espada de aço, para ver se tira essa crosta, essa sujeira da alma. Porque o espírito não quer. Mas depois de morto, que ele vê a realidade do mundo dele, que ele vê a si próprio, ele vê a sua própria cor, ele vê a cor que ele está, a condição que ele está, que aqui ele está num corpo bonitinho, a gente pinta, põe roupa bonitinha, põe colar, põe brinco, põe perfume, fica cheiroso, bonitinho. E lá, como é que fica? Vai ficar com cheiro da sua própria sujeira, do seu próprio mundo, do seu própria realidade. Então, é isso que é doutrina espírita. Estudar a alma e compreender como ajudá-la, como beneficiar a nossa família para que nasçam bons, justos e corretos. Quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Os fariseus e tantos outros. Um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas. Então, todos nós, quando desejamos fazer o bem e mentalizamos o bem, nós já conseguimos encontrar dificuldade. Quantos de nós falamos assim, amanhã eu vou fazer isso e não conseguimos. Às vezes é uma coisa tão singela. Amanhã eu vou estudar, não consegue mais estudar. Amanhã eu vou... Bom, ficamos naquele marasmo, ficamos naquela inércia, porque o nosso antagonista, eles têm esse marasmo. Eles têm essa energia pegajosa que não nos deixa nos libertar. E só se liberta aquele que quer se libertar. Aquele que sabe queimar, desintegrar, solver, desmagnetizar, higienizar, limpar, restaurar. É isso daí, é o que pega a sujeira e que faz pintar para que ela fique bonita, linda e transparente. É por isso que se lançam contra ela os seus adeptos. E é por isso que nós, espírita, temos tanto antagonismo, tantas dificuldades para passar. Então, chegando dentro do nosso lar o antagonismo, a guerra, a destruição, você deve cortar, desintegrar, use a sua espada redentora e não deixe ameaçar o teu lar e nem a tua família. Pela violência da oposição que desperta, pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários. Então, corte a cólera dos seus adversários, corte a maldade, corte a maledicência, o ciúme, a maldade. Retira esses fluidos, desintegra, solve, limpa, recolhe os espíritos adversários para as escolas, hospitais, prontos socorros e educandário. Nós temos que fazer isso para manter a paz e a harmonia do nosso lar. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo devido. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir o vazio das crenças vulgares deixavam na alma. Então, todas essas crenças sem fundo, sem objetivo, um ensino vago, falho, chega uma hora que o espírito percebe que algo está errado e está na hora de mudar. Então, todas essas crenças que estão sendo colocadas, inúteis, vazias, nós sabemos que essas obsessões, que nós temos, eu sou gato, eu sou cavalo, sou coelho, sou bicho. Gente, para com isso, isso aí é uma obsessão, uma fascinação. O ser humano nunca vai regredir ao reino animal. Isso não existe. A alma humana, ela está. Mas os espíritos imperfeitos vão dizer, você é um gato, você é um cachorro, você é um cão, você é isso, você é aquilo.
Então, o espírito, pela fraqueza, pela falta de prece, pela falta de conhecimento, de ensinamento religioso familiar, o jovem, a criança, acha que é um cachorro, que é um gato. Nada mais do que espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos maus e perversos, inúteis, que vão trazendo as ideias mais absurdas possíveis que nós estamos vendo. Então, como uma criança vai chegar e falar, eu sou um gato, me sinto um cachorro, eu me sinto uma gata, Você vê? São espíritos brincalhões e zombeteiros. Então, a hora que seu filho virar para você e falar, sou um gato, fala, espera aí, seu gatinho, que eu vou dar um jeitinho em você, mas já chama a sua equipe de trabalho e dá um jeito no gato. É assim que faz. Chega de ser gato, agora você vai virar humano. Por quê? São espíritos brincalhões, zombeteiros, desocupados, vazios. E nós, mães, pais, espíritas, ai, meu filho se sente gato, coitadinho. Que é isso? Dá um jeito nos gatos, nas lebres, nos periquitos, nas onças, seja o que for. Nós não deixar que isso aconteça dentro da nossa família, que esses espíritos adversários e contrários ao bem venham nos causar qualquer sentimento mal e agressivo no seio da nossa família espírita. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine agora e sempre.